Este é um áudio da Igreja Vivos com Cristo, no estado do Espírito Santo. Para saber mais, acesse nosso site, vivoscomcristo.com. Queridos, eu recebo graça para compartilhar tudo aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu quero dizer que você não está aqui por acaso hoje. Eu quero dizer que você está aqui porque Deus te trouxe nesse lugar. Independente se você já está aqui há muito tempo ou pouco tempo, foi Deus que te trouxe para te ouvir, para que você ouça aquilo que Ele quer falar. A Bíblia diz que quem tem ouvidos, ouça. Você entende que a Bíblia fala umas coisas, porque ela não está falando no natural, ela está falando no espiritual. Porque todo mundo que tem ouvido, graças a Deus todo mundo está ouvindo aqui. Vocês estão ouvindo o som do microfone? Amém? Mas ele está dizendo que quem tem ouvidos espirituais, ouça. Por quê? Porque a Bíblia diz que Satanás cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não resplandeçam a luz do Evangelho, da glória de Deus. Ele fez assim, ele tapou os ouvidos espirituais das pessoas e tapou os olhos delas. Para quê? Para que as pessoas dêem cabeçadas. Por mais que você tenha nascido de novo, se você não recebe o pleno conhecimento da verdade, porque esse é o desejo de Deus, que nós cheguemos ao pleno conhecimento da verdade, é o conhecimento preciso, correto. Amém? E esse pleno conhecimento vai te libertar, vai abrir os seus ouvidos. Cada um de nós teve um processo de entender a palavra da graça. E nós sabemos que existe duas alianças, uma é a lei e outra é a graça. A lei foi para Israel, nós não somos Israel, nós somos a igreja. Amém? Comprada com o sangue de Jesus Cristo. Até quem era Israel e se converteu a Jesus virou a igreja, que tem um cabeça, Jesus Cristo, que tem um Espírito atuando nele, é o Espírito Santo, amém? Eu quero começar, e por mais que muitos aqui não estavam conosco desde o início, em agosto de 2015, Deus liberou uma palavra profética para essa igreja. Quando estava aqui em agosto de 2015? Por favor, levante a mão. Quem estava em agosto de 2015? Isso. Em agosto de 2015 eu ministrei uma palavra. Deus ministrou uma palavra ao meu coração. E Ele falou que em agosto de 2015 nós passaríamos, assim como Deus deu o sonho para Faraó, dos 7 anos de vacas gordas, 7 anos de espigas gordas, e 7 anos de vacas magras, e 7 anos de espigas miúdas. Esses 7 anos de vacas gordas, para nós, seria o tempo em que nós estaríamos recebendo os fundamentos. Recebendo o quê? Fundamento. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, bem simples, para vocês entenderem. Parede é fundamento? Está aqui uma engenheira para dizer, não é fundamento, amém? Fundamento é aquilo que está debaixo da terra. Vocês estão me entendendo? Não deixa nada de dispersar. É muito importante isso. Sabe, cada coluna dessa está ligada a um fundamento. E o fundamento está oculto aos nossos olhos. Então o tempo de fundamento é um tempo em que você não está visível. A igreja não está visível aos olhos das pessoas. Amém? Porque é fundamento.
Semana passada, Deus me deu uma segunda palavra profética. E essa palavra profética que eu ministrei em Vila Velha, eu vou ministrar aqui hoje com vocês. Que tem toda a conexão com a palavra profética que Deus anunciou em agosto de 2015. Amém? Eu vou fazer menção depois a vocês a respeito disso. Isso vai ficar gravado. Depois nós vamos poder ouvir, reouvir, porque isso vai ficar como registro daqui para frente. São mensagens que vão ficar registradas para as pessoas perguntarem como é que começou a igreja. Começou com a palavra profética. Começou com a palavra do céu liberada para nós. Nós não caímos de paraquedas aqui. Até que eu achei que eu tivesse caído de paraquedas, mas não caí, queridos. Existe uma palavra. E se existe uma palavra, existe segurança para essa igreja. Amém, queridos? Porque todo caminhar de Jesus foi um caminhar profético. Ele curou os enfermos para que se cumprisse o que diz Isaías e tal. Ele fez isso para que se cumprisse aquilo que estava escrito. Ele andou no burrinho para que se cumprisse aquilo que diz nas escrituras. Tudo que ele fez foi um caminhar profético. Atenção, profetas da casa. Amém? Queridos, agosto de 2015 tinha essa palavra liberada sobre nós, que seria o tempo de ajuntar vigas para fundamentos. Dia 7 de agosto de 2022, nós lançamos os fundamentos. Nós lançamos os fundamentos. Foram 7 fundamentos da igreja Vivos com Cristo. Nós começamos em 2014 como Ouvir e Crer. Ouvir e Crer Cachoeiro, todos vocês sabem disso. Mas em 2018 nós deixamos de ser Ouvir e Crer. Nós estávamos debaixo dos fundamentos do Ouvir e Crer. E a partir de 2018, Deus instituiu Vivos com Cristo. Amém? Eu falo isso com certeza no meu coração. E eu vou explicar, porque dia 7 de agosto de 2022, nós falamos sobre Evangelho, justificação pela fé, vida no Espírito, práticas espirituais, Santa Ceia, dízimo, batismo, igreja, comunhão, dons espirituais, ministeriais e fruto do Espírito. Foram 7 fundamentos que estão registrados, tanto aqui em Cachoeiro, quanto em Vila Velha, onde nós estamos estabelecidos. Eu quero começar com vocês lendo 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Eu não sei se você consegue mudar rapidinho para NVI, sabe? Que do lado do versículo tem tem a tradução. Tudo bem. Pode ficar aí. Mas vocês vão entender. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, quem está falando isso é o apóstolo Paulo. Eu, como sábio construtor. Queridos, coisas naturais nos ajudam a entender coisas espirituais. Todo mundo aqui tem noção de construção. Eu sou muito raso em entender construção, mas um básico eu tenho. Amém? Ele está falando aqui, eu como sábio construtor lancei o alicerce, em outras traduções, o fundamento. E outro está construindo sobre o fundamento. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está
posto, que é Jesus Cristo. Entendo? Existe um fundamento. Esse fundamento que Deus nos deu foram 7 fundamentos. E todos eles revelam Jesus. Todos eles. Eles estão gravados. Todos esses 7 fundamentos que eu falei com vocês aqui. E eu não vou discorrer sobre eles. Mas é importante entender que não pode mais colocar outro fundamento que já está posto. Ninguém pode chegar aqui e falar um outro evangelho daquilo que já está posto, ou falar de outra coisa que não seja aquilo que está posto. Se eu colocar uma parede no lugar errado, vai chegar uma hora que ela vai cair. Entendam a importância do fundamento? Enfim, o que está lá em Efésios capítulo 2, versículo 19 a 22? Isso, lá na NVI. Aí. Esse menino tão fera. Eu vou ler aqui, já você pode acompanhar lá. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre os fundamentos. A edificação, ela acontece sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, pedra principal, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês estão sendo edificados juntos. Fala assim, é junto. Portanto, não fique longe, porque a edificação acontece junto. Amém? Glória a Deus. Aí ele fala assim: para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Agora eu quero falar algo também que Deus me mostrou. Nós nos tornamos vivos com Cristo, sem os fundamentos do vivos com Cristo, a partir de 2018. De 2018 até agosto de 2022 deu quanto? 2019, 1 ano, 2020, 2 anos, 2021, 2022, quantos anos? 4 anos. Em 1 Reis, capítulo 6, versículo 37, na NVI, diz assim, está falando do templo que foi construído por Salomão agora, amém? Entendam, irmãos, nós estamos falando de coisas espirituais. Toda a construção do templo também foi profética, amém? Tudo aponta para Jesus. Aí, como que foi construído? O alicerce do templo do Senhor foi lançado no mês de Ziv, no quarto, que ano? Quarto. Quantos anos nós lançamos os fundamentos? 4 anos. Eu estou dizendo para vocês que eu não fiquei procurando isso para lançar isso, tá, irmãos? Vocês entenderam? Dia 7 de agosto de 2022, nós lançamos os fundamentos, deu 4 anos. E o alicerce do templo do Senhor foi lançado no 4º ano, assim como nós. Isso traz segurança para a gente, de que Deus está na frente desse ministério, amém? Eu vou provar isso com você por detalhes, devagar, tranquilo. Interessante, mais uma coisa, em cada momento que eu vou lendo, Deus vai me mostrando mais, porque foi no mês de Ziv. Ziv significa claridade. Fala assim, claridade. Eu vou ler um versículo com vocês, ou melhor, um versículo, segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 19, vocês vão entender e vocês vão fazer a conexão. Me ouçam, escutem, gente, escutem, amém, glória a Deus.
temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. Ouçam, como? E farão bem se a ela prestarem o quê? Atenção, por isso que eu estou chamando a atenção de vocês aqui. Porque a palavra profética se cumpre. A palavra que Deus dá profética para nós é para se cumprir. Deus não lança uma palavra ao aléu. Deus não lança uma palavra porque Ele é mentiroso, não. Ele lança porque Ele é verdadeiro. Ele vela pela palavra dEle para cumprir, irmãos. Presta atenção nisso. E Ele está dizendo o seguinte: mais confirmada a palavra profética, e fazer bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Ele está dizendo o seguinte: Deus dá uma palavra profética em momentos de escuridão para nossas vidas, mas essa palavra profética ela vem para brilhar o nosso caminho, até que as coisas estejam claras e evidentes. Aprendam isso: quando você estiver vivendo momentos de escuridão, a palavra profética ela vai iluminar o seu caminho. Você vai confiar nela e Deus vai te guiar por ela. Amém? E tem sido assim com essa igreja. E esse, o mês de Ziv, é o mês que Deus clareou as coisas para nós através dos fundamentos. O 4º ano foi lançado os fundamentos dessa igreja. Mas vamos caminhando. Aleluia. Nós vamos abrir lá em Esdras, no capítulo 3. O que diz no livro de Esdras? Esdras agora está apontando para a reconstrução do templo que Salomão construiu. O templo de Salomão era glorioso, era cheio de ouro, de prata, era grande, irmãos, era um negócio esplendoroso. Você vê que Deus não tem problema com riqueza, Deus não tem problema com ouro, com prata, mesmo porque as ruas são de ouro, são de prata, né? No céu. Mas o povo de Israel, que usufruía do templo, por causa da desobediência deles, Nabucodonosor, através do Império Babilônico, saqueou o templo, escravizou eles. Só que veio o império, o outro império persa, e conquistou aquilo que o Império Babilônico tinha conquistado, junto com eles os exilados de Israel. Amém? E quem estava nessa conquista era o rei Ciro, que era o imperador, que Isaías chama ele de ungido. Por que ele foi ungido? Porque ele foi usado por Deus para direcionar o povo para a reconstrução do templo, lá em Jerusalém, certo? Amém? Então, a reconstrução do templo, ele vai falar da glória da segunda casa. Queridos, agora nós sabemos que não está falando da casa física, está falando da casa espiritual, que somos nós, a igreja. Amém? E isso não é vivos com Cristo, é a igreja de Jesus Cristo. O que eu estou dizendo para nós aqui, uma palavra profética para nós, como igreja local. Nós não somos a única igreja, mas a igreja local, vivos com Cristo, é uma igreja estabelecida pelo Senhor. Quando apóstolo João, lá no Apocalipse, Jesus fala: escreve 7 cartas às igrejas. Cada igreja tinha uma orientação, cada igreja tinha um anjo, um mensageiro, alguém que guiava o povo, que era o pastor da igreja. Amém? Só para nós entendermos,
Para nós não ficarmos com ego, nossa igreja. Não, queridos, nós temos uma palavra. Amém. E no livro de Esdras, o povo de Israel foi comissionado para a reconstrução do templo, liderado por Zorobabel. Assim, Zorobabel. Se você falar rapidinho, você está falando em outras línguas. Zorobabel, Zorobabel, Zorobabel. Amém. Esse nome Zorobabel é o nome que ele ganhou na Babilônia. O nome dele é Sesbazar. Eu não nem consegui falar, não. Enfim. Agora fica um mistério. Mas enfim, que significa adorador do fogo? Amém. Tem mais mistério nisso, não vou entrar, não. É muito caminho, irmãos. Espírito Santo, me ajuda. Esdras capítulo 3, versículo 6, diz assim: a partir do primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido lançados os alicerces do templo do Senhor. O que o Senhor está dizendo para nós? Vocês estavam adorando, cultuando, exaltando o Senhor, mas ainda não tinha sido lançado os alicerces. Amém? Vocês me acompanham? Me ouvem? Versículo 10. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo, queridos, isso foi muito profético, foi muito forte para eles. E é forte para nós também. Porque em todos os tempos os profetas falam: lembra desse dia, lembra desse dia, lembra desse dia. Ele fala para nós: lembra desse dia. Deus está falando: lembra desse dia, que algo aconteceu. Ele diz assim: quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com as suas vestes e suas trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com os símbolos, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Então eles fizeram festa, começaram a louvar: obrigado, os alicerces foram lançados, obrigado, Senhor, a reconstrução está acontecendo, a edificação vai acontecer. E eles cantavam assim, com louvor e ações de graças, cantaram responsivamente ao Senhor: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Eles estavam cheios da graça, porque esse é o cântico da graça. Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Esse é o cântico da graça para nós. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas, fala assim, mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho e o som foi ouvido a grande distância. O que aconteceu? Houve divisão no meio do povo. Um louvava, outro chorava. Queridos, eu não estou aqui para expor ninguém, mas todos nós que vivemos aqui, nós vivemos isso nesses tempos. Quando nós lançamos os fundamentos, houve um som de choro e um som de alegria, porque o fundamento ele vem para romper com toda a divisão.
Apóstolo Paulo, quando ele fala, eu como sábio construtor, eu pus os fundamentos. Leia antes o que ele estava falando. Igreja, eu não pude compartilhar coisas espirituais com vocês, porque vocês são carnais, porque tem divisão em vocês. Um diz eu sou de Paulo, outro sou de Apolo, outro sou de Cefas, mas vocês não são de Cristo, não? Aí ele vem, eu como sábio construtor coloquei os alicerces. Para quê? Para acabar com a divisão. Amém, gente? Vocês podem louvar a Deus por causa disso? Entenda como que nós estamos ligados com uma palavra profética. Aleluia. Amém. Aleluia. Aí no capítulo 4, versículo 1 a 5, começa a oposição. Queridos, nós sabemos que edificação da igreja é para pessoas que já alcançaram um certo nível de maturidade. Amém? Amém? Porque, queridos, a visão de Deus para a igreja é até que nós cheguemos à maturidade, ao pleno conhecimento de Jesus. Porque vai vir muitas situações para nos tirar do caminho, para nos animar, para nos frustrar. E eu vou mostrar aqui isso para vocês. Olha só, o que aconteceu? Esdras 4:1. Quando os inimigos de Judá e de Benjamim, inimigos de quem? Façam em Judá e Benjamim. Quem é o leão da tribo de Judá? Quem é Benjamim? É o filho da destra, é o filho da justiça, é a igreja, é aqueles que estão na graça. Entendem? Benjamim que teve porção 5 vezes maior, porque 5 é o número da graça. Os irmãos dele teve uma porção, Benjamim teve 5. Me ouçam? A oposição era contra a graça. Amém? Vocês me ouvem? Vocês estão ligados aqui, gente? Eu vou ser enjoado. Uhum. Quando os inimigos de Judá e Benjamim, inimigos de quem? Judá e Benjamim. Judá é Jesus, Benjamim é a igreja, é os filhos da justiça. Benjamim significa filho da minha destra, filho da justiça. Queridos, nós fomos gerados pela justiça de Cristo. Entendam? Amém? Depois vocês vão entender melhor isso. Creio em mim. Souberam que os exilados estavam reconstruindo. Estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel. Foram falar com Zorobabel, que é o líder, né? E com os chefes das famílias. Aí eles foram falar o quê? Vamos ajudá-lo nessa obra, porque como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a ele desde a época de Esar-Dadon e rei da Assíria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Jesua, que é Josué, e os demais, não é Josué lá das muralhas, não, é outro Josué, eu sou um sacerdote aqui. E os demais chefes das famílias de Israel responderam: não compete a vocês a reconstrução do templo do nosso Deus. Somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. O que ele quer dizer com isso para nós? A construção diz respeito ao mesmo Espírito. Tem que estar no mesmo Espírito. Tem que estar em unidade. Faça em unidade. Mais uma vez, unidade. Tem que estar no mesmo Espírito da graça. Zorobabel falou: não, vocês não estão no mesmo Espírito que nós. Não tem como construir. Amém. Por isso, queridos, que a construção tem que envolver em unidade. Onde não há unidade, tem divisão. E onde não há divisão, onde há divisão, há queda.
A casa dividida não subsiste. Aí, conforme o rei da Pérsia, queridos, entenda que ele está falando de Ciro. Ciro é a figura de Deus para nós que nos enviou, queridos. Nós não estamos aqui. Vocês não estão me seguindo, não, né? Se vocês estão me seguindo, eu mando vocês embora agora. Vai embora. Porque vocês têm que seguir uma palavra. Vocês têm que crer na palavra que vocês estão recebendo. Aqui não é um clube. Aqui não é um clube social. Aqui não é um clube. Eu gosto do pastor Liso, acho ele legal, ele é gente boa. Mas isso não vai mudar a sua vida. Mas a palavra muda. A palavra muda. Entende, queridos? Mesmo porque eu vou falhar com você às vezes. E porque eu vou falhar com você, você não tem a palavra, você vai embora? Porque é assim que acontece, queridos. A igreja está cheia de meninos e meninas que se ferem, vão embora. Porque não tem uma palavra. Porque eu vou falhar que eu sou homem, queridos. Mas se você está aqui por causa da palavra de Deus, por causa de Cristo, então você está no lugar certo. Se Cristo tem sido revelado aqui para você, você está no lugar certo. Queridos, eu não tenho medo de falar isso. Desde o início eu tenho falado isso. Mas às vezes eu sou mais incisivo, porque eu não quero que você esteja aqui por emoção. Eu quero que você esteja aqui por causa do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você, queridos. Amém. Isso é bom demais. Eu estou com o mesmo sentimento de quando eu me desarraiguei. Nós desarraigamos por completo a religião. Eu senti que não estava preocupado com quantidade de pessoas. Não estou a fim de te agradar. E não vou estar. Eu estou aqui para agradar o Senhor. Essa palavra parece ser dura, mas vocês vão entender. Amém. Nem sempre quem ama agrada o outro. A Bíblia diz: fiéis são as feridas feitas pelo que ama. Nós gostamos de tapinha nas costas, queridos. Nós gostamos de lambe-lambe. De pessoas que lambem as nossas feridas, mas nós precisamos de pessoas que nos corrijam, pessoas que nos colocam na palavra e nos façam confiar na palavra. Amém? Essa igreja é a igreja de pessoas que vão chegar na maturidade. Aí entendo por que eu estou falando isso. Porque olha só o que aconteceu no meio do povo. Então a gente da região começou o quê? Desanimar. Uma arma que o inferno usa para desanimar da palavra é o desânimo. Eu saio da comunhão por quê? Porque eu desanimei. Não estava acontecendo nada lá. Esse negócio de mexer com fundação dá muito trabalho. De uma alta e meia a gente tropeça em vergalhão. Tem que ficar andando de bota, né? É poeira, é barulho de batistaca, tó, 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 aquele negócio repetido, tó, é enjoado, mas é necessário, porque o tamanho da fundação revela o tamanho do prédio. Aí ele fala assim: o povo de Judá, desanimar o povo de Judá e atemorizá-lo, ficar com medo. Desânimo, medo, mais outra coisa, para que não continuasse a construção. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano. Então, desânimo, medo e frustração. Cuidado, são 3 coisas que Satanás quer usar você para que você pare
de congregar, de ser um semeador no reino, de edificar a casa do Senhor. Porém, aqueles que continuam, nós vamos ler aqui. E queridos, isso aconteceu, e fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, até o reinado de Dario, reis da Pérsia. Isso não vai deixar de existir. Por isso que eu tenho que ser sincero com vocês. Vai chegar momentos que talvez um vai frustrar o outro, ou vai vir uma voz de desânimo, o outro vai desanimar o outro. Mas se você não tem a palavra do rei Ciro, do rei dos reis, para continuar a prosseguir, você vai parar. Sim ou não? Eu sei, queridos, que eu também sou bombardeando com desânimo, sim ou não? Sim. Com medo, muitos. Frustrações. Mas uma verdade vocês podem me ferir, mas eu não posso ferir vocês. Porque quando se fere o pastor, as ovelhas se dispersam. Entende? Nós podemos levar facadas, apunhaladas, tudo quanto é coisa. E a gente tem que buscar, Senhor, obrigado, porque eles não sabem o que fazem. Amém, queridos? Essa palavra vai ficar registrada, é para maduros, amém? Nós estamos amadurecendo. Aleluia. Aí, o que eles estavam fazendo? O povo, para desanimar, escreviam cartas. Escreveram uma carta para o rei da época, que já não é mais rei Ciro, mas rei Artaxerxes. Nossa, pai. Artaxerxes. Tem que fazer biquinho para falar Artaxerxes. Hoje em dia não tem carta mais, é WhatsApp, né? Rápido. A frustração chega mais rápido. O desânimo chega mais rápido. Tem rede social. Então foi assim. Eles enviaram cartas para o rei Artaxerxes, dizendo assim: o rei, eles estão edificando o templo lá, mas esse povo tem uma história de ser rebelde contra as cidades. Eles começaram a manchar a imagem deles. Entende? Começaram a manchar a imagem. Que eles já disseram que nós somos seita. Já disseram que nós somos seita. E quase que eles acertaram, porque faltou um aceita Jesus. Mas nós estamos aqui. Quem está nos dando força? O mesmo que nos chamou. Aí, eles pararam de construir. Ficaram quanto tempo? 14 anos parados. A construção parou. Por causa do desânimo, do medo e da frustração. Aí que Deus levanta os profetas. Porque os profetas foram chamados, os verdadeiros profetas foram chamados para andar em lugares escuros. Os profetas foram chamados para andar em lugares onde tem vale de ossos secos, para profetizar. Quando Deus me colocou uma palavra profética, no tempo que nós estamos vivendo, é para nos reanimar. Eu nem me considerava como profeta, queridos, mas eu creio que eu sou. E se você crê que eu sou, e você recebe uma palavra que eu lanço para você, você recebe a palavra que eu te lancei. Ela vai prosperar. Entendo isso?
Isso é muito importante. Porque Satanás ele vai tentar manchar a minha imagem. Não é profeta nada. Olha lá. Para quê? Para que você não receba aquilo que eu tenho para te dar. Pela graça. Entende, irmãos? E Deus colocou essa palavra profética no meu coração para a igreja. E o que aconteceu com eles? Vieram o tempo dos profetas Ageu e Zacarias. Fala assim, Ageu e Zacarias, só para você acordar. Todo mundo, fala aí. Eu estou vendo que não está falando, tá? Eu estou vendo que a gente não está falando. Vamos falar de novo. Então tá bom. Êxodo 5, 1 a 2. Ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, descendente de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém, em nome do Deus de Israel que estava sobre eles. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, que é Josué, filho de Josadaque, começaram a reconstruir o templo de Jerusalém. E os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Os verdadeiros profetas não ficam lançando palavras, essa igreja está fria, essa igreja está em trevas, essa igreja está em pecado. Não, verdadeiros profetas são aqueles, essa igreja é a igreja de Cristo. Essa igreja é a igreja comprada com o sangue de Jesus. Porque o profeta que profetiza o contrário, ele não veio do céu. Ele não foi inspirado pelo céu, mas pelo inferno. Porque o inferno que veio para desanimar a igreja. Se tem uma coisa que torna uma igreja fria, é a divisão. Mas os fundamentos foram colocados. Fala assim, glória a Deus. Mais uma vez, glória a Deus. Para confirmar, 3, glória a Deus. Amém. Aleluia. E o que aconteceu? Eles voltaram a construir. Veio o governador da época, da região, o nome dele é Tartenai, parece o nome de comida japonesa ainda, Tartenai. E veio questionar, gente, o que vocês estão reconstruindo? Quem autorizou vocês? Presta atenção em mim, gente, a mente dispersa muito fácil, e palavras espirituais, o profeta tem que ficar ligado, hein? Amém, amém. Fala assim, glória a Deus. Eu vou ser enjoado com vocês. Aí, esse governador começou a questionar: vocês estão reconstruindo? Vocês estão autorização para isso? E eles responderam: olha, quem nos deu autorização foi rei Ciro, lá na época. Aí, esse Tartenai, que é o governador que estava questionando eles, mandou uma carta para o rei da época, era o rei Dário, ou Dario. Já passamos por 3 reis, o rei Ciro que autorizou eles, o rei Artaxerxes que recebeu a carta negativa a respeito deles, que mandou parar a construção, e agora o rei Dário na época dos profetas. E rei Dário recebe a carta: olha, tem um povo lá que está reconstruindo o templo de Jerusalém, e a obra é grande. E eles falaram que foi o rei Ciro que autorizou a eles. Vê se tem esses registros. E o rei Dário pegou no computador dele e falou: rapaz, tem um registro aqui. Lógico que não tinha computador, né, gente? Foi lá no Google, registro, autorização para a reconstrução do templo. Aí acharam lá: ih, rapaz, tem uma autorização do rei Ciro. Aí eles encontraram favor diante do rei Dário. Aquilo que antes era motivo para desanimar, agora
veio mais graça sobre eles para continuar a reconstrução. Olha o que o rei Dário no capítulo 6, versículo 8 de Esdras, ele disse, eles estavam falando, olha, realmente está autorizado a reconstrução do templo, eles foram liderados por Zorobabel, e foi o povo para lá para reconstruir, e eles estão autorizados sim. Aí o rei Dário falou assim, além disso, promulgo o seguinte decreto a respeito do que vocês farão por esses líderes dos judeus na construção desse templo de Deus. As despesas desses homens serão integralmente pagas pela tesouraria do rei, do tributo recebido do território a oeste de Eufrates, para que a obra não pare. Queridos, a nossa prosperidade está totalmente ligada à edificação da igreja. Captem isso. Versículo 14. Dessa maneira, os líderes dos judeus continuaram a construir e a vem gente, construir quem está de mão dada com a prosperidade? A construção. Quem está falando isso? Aqui no livro de Esdras. Encorajados pela pregação dos profetas, e eu estou aqui encorajando vocês, amém? Aleluia. Vocês vão sair daqui com vontade de fazer com que a igreja avance, com vontade de servir, com mais graça de ofertar, com mais graça de entregar suas finanças, a vida de vocês para servir, queridos, porque isso tem a ver com o reino de Deus e não o reino dos homens. Aí, eles terminaram a reconstrução do templo conforme a ordem de Deus de Israel e os decretos de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Agora vamos ouvir o que o profeta Ageu, que profetizou naquele tempo de trevas. Como eu falei que a palavra profética, ela veio para ser como uma candeia em lugares tenebrosos. Ageu, capítulo 2. Versículo 1 a 9. Vamos lá. No 21º dia do 7º mês veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e ao restante do povo: quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é nada o que vocês veem agora? Eles estavam olhando e falando, realmente o templo, aquele templo era maravilhoso. Eles estavam olhando para trás. Nossa, aqueles dias eram dias maravilhosos. Lógico que está falando referência ao tempo de Salomão, que é o tempo da lei. Mas agora está fazendo referência ao tempo da graça da igreja. Aí ele diz assim: coragem, Zorobabel. Coragem, igreja. Por quê? Estavam com medo. Coragem ao trabalho. Coragem, sumo sacerdote. Coragem, Josué, coragem ao trabalho, ao povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês. Entendo? Pode ter medo e Deus está com vocês, mas Deus levanta os profetas para dizer assim: não temas, porque eu estou contigo. Nós não fomos chamados para andar por vista, mas por fé. Aí ele diz assim:
é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu Espírito está entre vocês, não tenham medo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, os quais trarão para cá os seus tesouros. Queridos, não vai faltar nada. Confie, não vai faltar nada. Porque ele está dizendo: trarão todos os seus tesouros e encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro De quem é a prata e o ouro? É do nosso Pai. Dá uma cutucada assim, ó. É do nosso Pai, o prata e o ouro. Dá uma cutucadinha aí, ó. Dá uma cutucada aí, Edinho. A prata e o ouro é deles. Só que o profeta Ageu, ele profetizou no capítulo 1, irmãos, vocês estão se dedicando à casa de vocês, esquecendo da casa do Senhor. Vocês estão investindo tudo em vocês, e vocês trabalham e colhem pouco, trabalham duramente e colhem pouco, quando a casa do Senhor está abandonada. Entendam? Trabalha duro, e parece que o bolso está furado, porque esqueceram das primícias. Ageu capítulo 1 fala isso. Aí no 2 ele está falando assim: a glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, a shalom. Shalom é plenitude, é bênção, é prosperidade, é saúde. Queridos, nossa vida, o nosso propósito está totalmente ligado à igreja. Eu fico entristecido porque tem alguns homens de Deus que se dizem até não estar na graça e ficam nessa apenas de culto online. Queridos, homens de Deus que às vezes criticam o dízimo, mas na hora de fazer os cursos deles cobram horrores. E nós precisamos atentar para o tempo de hoje, queridos. Igreja, isso aqui, ó, é face a face, é mãos dadas, é pão e cálice, é comunhão. O irmão frustrando o outro, o irmão perdoando o outro, suportando-os uns aos outros no temor do Senhor. Queridos, nós fomos chamados para ser muito prósperos, muito abençoados. Entendam isso, queridos. Mas tem uma palavra para a igreja, vivos com Cristo, e essa palavra toda é para nós, igreja local. Entenda o que diz 18, 19 de Ageu 2. A partir de hoje, fala assim: a partir de hoje. A partir de quando? A partir de hoje. 24º dia do 9º mês. Atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Atentem para o dia 7 de agosto a 18 de setembro. Atentem para o dia que esses fundamentos foram lançados, porque Jesus não constrói a sua igreja sem a revelação da pedra angular lançada sobre a igreja. Jesus falou assim: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Enquanto a pedra angular não é lançada, a edificação não começa. Mas a pedra foi lançada.
a construção vai começar a ser vista. Ela saiu da terra, ela saiu do nível da terra para ser levantada as colunas e começar a se ver as paredes. Deus só precisa de um que creia, e eu creio. E ele está dizendo assim: atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsidere ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante abençoarei vocês. Vocês entendem por que esse dia é especial para vocês hoje? Você entende por que Deus chamou para vir aqui hoje? Ele está dizendo, como igreja, Ele vai nos fazer frutificar grandissimamente, assim como Ele falou para Abraão. Porque o fruto não tem a ver com o nosso esforço, o fruto tem a ver com a operação do Espírito Santo em nós. O fruto é do Espírito, não é do Aloísio, nem da Débora, nem de ninguém aqui. O fruto é do Espírito. Quem é glorificado? É Deus. Sempre a glória é dele. Então o profeta Ageu está dizendo: a partir de hoje, atente para aquele dia, porque a partir de hoje você vai ver o que eu vou fazer. E eu já estou vendo. E tem coisa já manifestando. Queridos, já tem curas acontecendo no nosso meio. Eu mesmo estava com problema no nervo ciático. Minha sogra está de prova, minha esposa está de prova, acordava, e a dificuldade para levantar. Eu falei: então já estou debaixo dessa palavra, eu recebo minha cura no nome de Jesus. É só uma coisinha. Quando eu me converti, Deus curou minha coluna. Eu me converti, Deus curou minha coluna. Presta atenção, queridos. Os ministérios vão começar a brotar nessa igreja. Os frutos vão começar a se manifestar. Não estou dizendo que eu estava manifestando, mas mais visivelmente, mais claramente. Atentem para o dia em que os fundamentos foram lançados, porque a partir de hoje eu farei isso. Beleza? Zacarias, capítulo 4. Agora não na NVI, na ARA. Na revista atualizada. Vê lá. Almeida, revista e atualizada. O que Zacarias também estava lá no meio profetizando junto com Ageu? Ageu atentou: gente, vamos atentar para a construção. Pode ser. Esse aí. O que Zacarias é um profeta, tá, irmãos? Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, quem estava liderando a expedição na reconstrução do templo. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Como que isso tudo vai acontecer? Não por força, não por violência, mas pelo meu espírito. Talvez você está aqui triste, porque você está se sentindo fraco. Queridos, quando nós estamos fracos, aí que somos fortes. O poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A igreja da graça, a igreja do Senhor, não é para os fortes, não é para os habilidosos, não é para os bons, é para os imperfeitos, para os fracos, para os doentes, para os oprimidos,
Porque Isaías 61 fala assim: o Espírito do Senhor me ungiu para pregar a libertação aos cativos, dar vista aos cegos, evangelizar as boas novas aos pobres. Porque tem graça para quem não é, graça para quem não tem, graça para quem não pode. Porque se você pode, querido, você não precisa de Deus, sim? Amém? Aleluia. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim: eu me glorio na minha fraqueza. E o homem tinha acabado de subir, de ser arrebatado ao terceiro céus, queridos. Ouviu palavras que não se dá para falar, e não encontra no português palavras para interpretar aquilo que ele viu. Mas ele falou assim: uma coisa eu sei, gente, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Aí ele continua falando assim: quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate, que é o fundamento, que é a pedra angular, que é Jesus. Em meio a aclamações, haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos dessa casa. Zorobabel aqui é a figura de Jesus Cristo. Eu não tomo essa glória para mim. Apesar de eu ser o responsável pelos fundamentos, eu não tomo essa glória para mim, porque a graça que me foi dada para lançar os fundamentos. Não tinha capacidade nenhuma, mas Ele me deu graça e eu lancei como um sábio construtor. E ele está dizendo assim: Zorobabel lançaram os fundamentos dessa casa, elas mesmas, as mesmas mãos a acabarão, porque a obra que ele começou, ele mesmo há de completá-la, aperfeiçoá-la. Queridos, nós não somos e nunca seremos uma obra inacabada. Elas mesmas acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos é quem enviou a vós outros. Aí presta atenção, presta atenção. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, assim, humildes começos, quem despreza 10, porque quem despreza o dia das coisas pequenas, e nós somos tendenciosos a desprezar as coisas pequenas, sim ou não, irmãos? Vamos ser sinceros. Sim ou não, irmãos? Somos tentados a desprezar as coisas fracas, sim ou não? Somos tentados a desprezar as coisas que não são, sim ou não? Cadê o mover dessa igreja? É silencioso, eficaz, transformador. Deus não precisa de barulho para falar com a gente. Elias estava no monte e veio um terremoto, e Deus não estava no terremoto. Veio um fogo, e Deus não estava no fogo. De repente veio uma brisa suave, e Elias entendeu: o Senhor está aqui. Cristo, nesse lugar tem paz. Nós não precisamos de agitação para a nossa alma. Nós só precisamos de uma palavra no nosso espírito. Entendam? A Bíblia diz: acolhei com mansidão. Como que se acolhe com mansidão no terremoto? Como que você acolhe com mansidão no meio do fogo? Mas quando é brisa suave,
para que Deus perceba os corações, para quem vai tomar a glória para si. Entende? A glória nunca vai ser nossa, queridos. Apóstolo Paulo falou assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Quem é quem semeia? Quem é quem rega? Mas Deus é glorificado porque Ele dá o crescimento. Amém, queridos? Já estamos terminando já. Capítulo 8, versículo 9 a 12. Zacarias. Assim diz o Senhor dos Exércitos: sejam fortes as mãos de todos vós que nestes dias ouvis essas palavras da boca dos profetas. Faz assim com sua mão aqui, ó. Amém? Faz todo mundo aqui, ó. Levanta as mãos aí, ó. Essa palavra é para você, que sejam fortes as mãos de vocês. Sejam fortalecidas as mãos de vocês. No nome de Jesus eu declaro isso. Deus vai te dar força para você continuar a jornada, para continuar a edificação da casa. Deus vai te dar força para você prosperar, avançar e ser abençoado. Amém? Ele está falando assim: sejam fortes as mãos de todos vós que nestes dias ouvis essas palavras da boca dos profetas, a saber, nos dias em que foram postos os fundamentos da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado, porque antes daqueles dias não havia salário para homens, nem os animais lhe davam ganho, não havia paz para o que entrava, nem para que saía, por causa do inimigo, porque eu incitei todos os homens, cada um contra o seu próximo. Mas agora não serei para com o restante desse povo, como nos primeiros dias, diz o Senhor. Presta atenção nisso. Porque haverá sementeira da paz, haverá sementeira de paz, a vide dará o seu fruto, a terra a sua novidade, e os céus o seu orvalho, e farei que o resto desse povo herde tudo isso. Essa é a palavra de Deus para nós, igreja vivos com Cristo. Amém?